Então, gravando a aula. Então, para quem vai assistir a aula gravada, essa é a última aula de conteúdo para o trabalho 1, trabalho de requisitos, cuja apresentação é na semana que vem, tá? Os alunos têm que entrar no grupo que está no Moodle para a professora poder organizar a ordem das apresentações. Então, vamos começar com a última matéria, que é diagramas de caso de uso. Muito bem. O que é o diagrama de caso de uso? O diagrama de caso de uso é um dos diagramas da UML, tá? O que é UML? Unified Modeling Language. É uma linguagem, né, voltada para modelagem unificada de projetos. É um padrão de documentação de projetos de software. Ela é usada para modelar requisitos, modelar arquitetura, modelar banco de dados. E a linguagem que a gente vai trabalhar aqui o diagrama que a gente vai trabalhar aqui é o diagrama de caso de uso, tá? Que é um diagrama voltado para requisitos de projetos. O ML, o link do ML, esse aqui é o ml.org, tá? O que é o ML? Ela é uma linguagem voltada para a gente visualizar, especificar, construir e documentar projetos de software. Ela não é uma linguagem onde tu vai desenvolver, tá? Ela não tem apoio ao desenvolvimento de código, ela tem apoio para especificar, fazer a construção e a documentação das estruturas de projeto. Então, ela é composta por vários diagramas. Então, a gente tem diagramas de caso de uso e vários outros tipos de diagramas, tá? Diagramas de banco de dados, para apoiar banco de dados, de arquitetura, diagramas de componentes e assim por diante. Então, vamos aprender hoje, então, como é que a gente desenha os diagramas de caso de uso, tá? Então, vamos lá, mas vamos primeiro entender o que é um caso de uso. Caso de uso dentro da área de requisitos, ele trabalha muito com a questão de integração. Por quê? Porque nenhum sistema existe isoladamente e todo sistema interage com atores. Então, aqui a gente tem a primeira característica desse diagrama, né? Ele trabalha com atores humanos ou autômatos, né? Então, se a gente for lá pegar as nossas user stories, onde a gente diz assim, ó, eu como usuário, aquele nome que a gente coloca ali na primeira parte do diagrama de user stories, a gente usa aqui para trabalhar com a questão dos atores. Tá? Então, todo sistema interage com atores humanos ou autômatos que utilizam esse sistema para algum propósito. E esses atores esperam que o sistema se comporte de acordo com as maneiras previstas. Então, eu como ator, eu trabalho vários casos de uso, né? Várias ações que são colocadas dentro dos casos de uso. Então, um caso de uso especifica o comportamento de um sistema ou parte de um sistema. Os casos de uso podem ser aplicados para captar o comportamento pretendido que está sendo desenvolvido, sem ser necessário especificar como seu comportamento é implementado. É aquilo que eu comentei para vocês, né? Ele documenta a estrutura do projeto. Então, o caso de uso não coloca como ele vai ser implementado, mas ele especifica esse comportamento. Casos de uso bem estruturados denotam somente o comportamento essencial do sistema ou subsistema e não amplamente gerais e nem muito específico. Aqui é a mesma situação. Eu vou desenhar muito com vários detalhes ou com muitos detalhes, né? Então, tem que analisar o quanto realmente se precisa a nível de documentação. Então, um caso de uso descreve um conjunto de sequências, cada uma representando a interação de itens externos aos sistemas com o próprio sistema. Ou seja, você vai demonstrar, através de um diagrama, o meu ator, tá? E eu vou representar a interação que esse ator tem com o meu sistema. Então, esses comportamentos são funções em nível de sistema que você pode utilizar para visualizar, especificar, construir e documentar todo esse comportamento durante a análise de requisitos, que é exatamente essa fase que a gente está aprendendo aqui dentro da disciplina. Então, olha só, um caso de uso representa um requisito funcional do sistema como um todo, tá? Um requisito funcional, né? Então, a gente tem lá no primeiro exercício que a gente fez, no primeiro item do trabalho, 30 requisitos funcionais. A gente pegou esses 30 requisitos funcionais, transformamos em user stories. Agora a gente vai pegar 30 requisitos funcionais e vamos transformar em casos de uso, tá? Então aqui
E é muito fácil, pessoal. É muito simples, tá? Só prestar bem atenção na aula, assim que vocês vão ver que é muito tranquilo. Então, eu tenho esse exemplo aqui, tá? Um caso de uso em um banco é, por exemplo, realizar o saque. Esse é um caso de uso. Outros casos de uso. Realizar saque. Veja bem, ó, eu estou começando com o verbo realizar saque, fazer transferência, fazer depósito. Tudo isso eu posso representar através de casos de uso. Graficamente, o caso de uso é representado por uma elipse, assim, ó. Então, eu desenho uma elipse e coloco dentro a descrição do meu requisito funcional. Realizar saque, tá? Então, se a gente voltar lá na minha User Stories, provavelmente o que eu vou colocar aqui é o último pedaço da User Stories quando eu digo para quê, o objetivo, né? Então, eu como usuário gostaria de fazer o login. Ou o segundo ali, eu como usuário quero acessar o sistema fazendo o login. Então, aqui eu vou fazer o login, tá? Outros exemplos assim, ó, o que os diagramas de caso de uso costumam ter, tá? Então, aqui, caso de uso, lembrando, né, eu desenho ela numa elipse, não é num quadrado, tá? Então, o que a gente tem que cuidar com o diagrama de caso de uso? Quando eu for pegar os diagramas de caso de uso de vocês, que vocês vão me entregar, tem que estar dentro desse padrão, porque senão é considerado errado. Então, vamos lá. Os diagramas de casos de uso costumam ter os casos de uso, os atores, né, que são essas pessoas, né, que ou parte dos sistemas que vão usar esse caso de uso, eu como usuário, eu como bibliotecário, eu como professor, eu como aluno. Então, aluno, bibliotecário, professor, né, usuários são considerados atores. E para mim poder fazer com que o ator acesse um caso de uso, eu tenho que fazer isso através de relacionamentos. Né? Relacionamentos de quê? De associação, dependência, generalização e Opa, tem duas associações aqui. Associação, dependência, generalização. Vou depois corrigir. Esse aqui é um exemplo de um caso de uso. Então, o que eu tenho aqui nesse slide? Eu tenho... Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Quantos atores eu tenho nesse exemplo? Me ajudem, pessoal. Vamos ver se vocês entenderam. Quantos 2. atores eu tenho? 2. 2, né, Thiago? Quais são? Cliente e gerente. Cliente, gerente. Então, eu tenho 2 atores. Se eu voltar lá nas minhas User Stories, eu posso ter aqui, né, um bonequinho chamado usuário. Não tem problema, tá? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar todas aquelas minhas User Stories e vou verificar lá. Eu Bota bem mais. como... Mais o quê? Oi, Thiago. Sucrilhos e muito menos leite. Então, olha só. Eu tenho aqui o cliente, o gerente, e eu tenho daí os casos de uso. Quais são esses casos de uso, então? Quantos casos de uso eu tenho nesse desenho? Realizar saque, Isso, consultar saldo, isso, abrir conta e vender isso. seguro. Então, geralmente eu coloco eles com verbo, tá? Não precisam ser frases grandes. E eu coloco ali as funcionalidades mais reduzidas, né? Assim, ó, é essa ação que eu vou fazer. Então, eu como cliente vou realizar o saque. Eu como cliente quero consultar saldo. Eu como gerente quero abrir conta. Eu como gerente quero vender seguro. Tá? Então, eu vou transformar as minhas user stories em casos de uso, certo? Antigamente, não tinham user stories. A gente não trabalhava com user stories. Então, o que a gente fazia antes? A gente trabalhava sempre diagrama de casos de uso. Então, aqui, um nome de um caso de uso poderá ser um texto contendo qualquer quantidade de letras, números e a maioria dos sinais de pontuação, exceto sinais de 2 pontos. Tá? Que isso é utilizado em outros diagramas. Então, assim, eu posso colocar qualquer coisa dentro da minha elipse? Pode, pessoal, não tem problema, desde que realmente passe qual é o requisito funcional que está ali dentro da elipse. Tá? Por exemplo, zerar relatório de pagamento. Eu sempre sugiro fazer nomes curtos e com um verbo e deixando claro qual é a ação que tu vai fazer. Então, olha só que interessante aqui. Aqui eu tenho 2 atores, né, que estão ligados a um caso de uso, através de uma associação. Isso aqui que a gente chama aqui de associação, tá? Então, eu tenho um administrador e um atendente,
que geram relatórios de pagamento. Então, eu, como administrador, quero gerar um relatório de pagamento. Eu, como atendente, quero gerar um relatório de pagamento para ter acesso aos dados do cliente, entendeu? Então, eu posso ter dois atores ligados no mesmo caso de uso, não tem problema nenhum. Dúvidas até aqui? Então, aqui a gente já sabe criar os nossos atores e a gente já sabe criar os casos de uso, certo? Vocês vão pegar a lista lá dos 30 e vão gerar suas elipses. Como é que a gente vai organizar isso, né? A gente pode, os casos de uso podem ser organizados, então, através da especificação de relacionamento entre eles e entre os atores. Quais são os tipos de relacionamentos que a gente tem? A gente tem o relacionamento de associação, são 4, pessoal, tá? Os casos de uso só se ligam entre si através dessas associações. Então, cuidados desses relacionamentos. Então, eu tenho relacionamento de associação, generalização, inclusão e extensão. Só tem esses 4. Então, dentro de um diagrama de caso de uso, eu tenho o ator, eu tenho o caso de uso e eu tenho o relacionamento que eu faço entre eles. Então, vamos lá. Ator. O ator representa um conjunto coerente de papéis que os usuários de caso de uso desempenham. Tá? Então, aqui eu tenho um ator chamado administrador. Ele representa um papel que um ser humano, um dispositivo de hardware e até outro sistema desempenha com o sistema que eu estou desenhando. Os atores sempre vão residir fora do sistema. Tá? Então, eu tenho o meu sistema e o ator está fora dele. Isso é bem importante na hora de desenhar. Então, vamos lá. Relacionamento de associação. O que isso indica? Esse é o relacionamento mais fácil, tá? É o relacionamento onde eu tenho o meu ator ligado ao meu caso de uso. Então, eu tenho o meu cliente que é ligado com sacar dinheiro. É só isso, uma linha reta, tá? Meu ator com o meu caso de uso. Eu, como cliente, gostaria de sacar dinheiro. E aqui, já começa a ter um diagrama um pouco mais complexo, né? Então, eu tenho aqui 3 atores, estudante, professor e um sistema que é a par desse sistema meu de matrícula, onde eu faço uma ligação, que eu considero ele também como ator. Então, eu tenho aqui o meu estudante, que ele pode fazer o quê? Ele pode fazer a matrícula, ele vai se matricular em disciplina e ele pode logar, certo? O sistema de faturamento, ele vai acessar essa matrícula. E eu tenho o meu professor, que vai se logar no sistema e vai selecionar a disciplina para lecionar. Ok? Então, eu tenho 3 atores, 3 casos de uso. Mais um aqui. Opa, agora começou a ficar bom, né? Para vocês terem uma ideia de por que os atores estão fora do sistema, pode botar esse quadradinho aqui, ó. Esse aqui é o meu sistema fitness. E aqui eu tenho 2 atores. Eu tenho a recepcionista desse sistema e eu tenho o administrador desse sistema. Então, veja bem, todos os atores estão ligados aos seus casos de uso através do relacionamento de associação, ou seja, é só uma linha, tá? E cuidado, né? A associação não pode ligar um caso de uso a outro caso de uso. Eu não posso ter uma linha entre os casos de uso. Não existe relacionamento de associação entre os casos de uso, tá? Então, é sempre do ator com o caso de uso. Então, aqui, recepcionista. A recepcionista vai associar o aluno à atividade da academia, vai calcular a mensalidade, vai matricular o aluno, vai visualizar mensalidades, vai gerenciar alunos, vai efetuar pagamento de mensalidades. O que o administrador vai fazer? Gerenciar as promoções, gerenciar professores, gerenciar atividades. Simples assim, pessoal. Tá? A gente não precisa complicar o diagrama de caso de uso. Então, aqui tá. Eu, como recepcionista, eu, como administrador. Eu, como recepcionista, quero associar aluno à atividade. Ponto. Eu, como recepcionista, quero calcular a mensalidade. Eu, como recepcionista, quero matricular aluno, visualizar mensalidades e assim por diante. Simples assim. Próximo. Muito bem. Eu tenho agora um outro relacionamento que é a generalização, né? Então, o que é isso? São ligações entre atores, tá?
elas geralmente não são modeladas, mas eu posso ter esse relacionamento de generalização. Então, a generalização pode identificar papéis específicos de ator. Então, eu tenho aqui o meu cliente, que pode ser um cliente comum ou um cliente VIP, certo? E a gente tem esse tipo de categoria, às vezes, dependendo do sistema, para alguns clientes. Então, eu posso ter generalização de ator e posso ter generalização de casos de uso. Então, vamos lá. Aqui, um outro exemplo. O meu leitor pode ser um aluno, pode ser um professor e pode ser um funcionário. Então, eu estou fazendo uma generalização de um ator. Assim como esse aqui, generalização de um ator. Muito bem. Vamos ver um exemplo aqui, então. Eu, como cliente, quero fazer transação de cartão de crédito, eu quero olhar minha fatura, eu quero reconciliar as transações, eu quero gerenciar minha conta. Eu, como financeiro, processo a fatura e gerencio a conta. Eu, como instituição vendedora, também tenho acesso às transações de cartão de crédito e aos processos de fatura. E aqui está o nosso exemplo de generalização a nível de ator. Eu, como cliente aqui, né, posso ser individual ou posso ser corporativo. Né? Cliente dos Ubers, né? Eu posso ter um Uber individual, eu posso ter um Uber corporativo, certo? Então, aqui eu também tenho o meu ator com a sua generalização. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Vamos lá, então. Generalização a nível de casos de uso. Aqui, nesse caso, vai ficar muito parecido com a questão da herança. A generalização significa que o caso de uso filho herda o comportamento e o significado do caso de uso pai. O filho deverá acrescentar ou sobrescrever o comportamento do seu pai e o filho poderá ser substituído em qualquer local onde o pai apareça. Então, aqui a gente tem um exemplo de generalização de caso de uso. A gente tinha generalização de atores. Aqui a gente tem generalização de caso de uso. Então, eu tenho aqui o meu caso de uso receber pagamento, né? Então, eu, como usuário, recebo o pagamento. Ele pode receber pagamento em cheque ou em cartão de crédito, né? Ou eu, como vendedor, quero receber o pagamento da venda daquela roupa. Então, eu posso receber por cheque ou por cartão de crédito. Aqui, o que tem que cuidar? As setinhas, tá? Não pode ser uma linha reta sem setas. A seta é que indica que é uma generalização. Se botar a linha reta, vai estar errado. Aí eu vou simplesmente fazer assim, ó, X e X, está errado. Linha reta é relacionamento de associação. Não existe relacionamento de associação entre casos de uso. Existe aqui quando tu está indicando com uma seta, que neste caso é um relacionamento de generalização. Seguindo, relacionamento de inclusão. Então, vamos lá. Um relacionamento de inclusão entre casos de uso, a gente tem 4, né? A associação, que é a linha reta entre ator e caso de uso. A generalização, que a gente viu agora. E a gente tem mais 2, inclusão e exclusão. Daí acabou. Então, vamos lá. Inclusão. Um relacionamento de inclusão entre casos de uso significa que o caso de uso base incorpora explicitamente o comportamento de outro caso de uso em uma localização específica na base. Tá complicado, mas já vou explicar. O caso de uso incluído nunca permanece isolado, mas é apenas instanciado como parte de alguma base maior que o inclui. Você pode pensar na inclusão como o caso de uso base que obtém o comportamento a partir do fornecedor do caso de uso. Então, aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo de inclusão. O inclusão tem uma regrinha fácil para guardar. É sempre que, tá? Usa sempre essa palavrinha aqui, ó. Sempre que, sempre que. Então, eu tenho aqui um caso de uso chamado sacar dinheiro. Então, se eu tenho um relacionamento de inclusão, eu tenho sempre que. Sempre que eu sacar o dinheiro, eu vou validar a conta. Sempre que eu liberar o cartão de crédito, cheque, eu vou validar minha conta. Certo? Então, a setinha tem que ser assim, ó. Tracejada com a setinha. Tracejada a linha com a setinha. E eu tenho que ter essa label aqui chamada include.
Porque daí na hora que a professora for ler o diagrama de caso de uso de vocês, vai entender que vocês quiseram dizer que, sempre que eu sacar dinheiro, eu vou validar a conta. Sempre que eu liberar o talão de cheque, eu vou validar a conta. Então, um caso de uso A com um caso de uso B indica que uma instância do caso de uso A deverá incluir o comportamento especificado para o caso de uso B. Sempre que. A palavrinha é sempre que, tá? Então, sempre que eu sacar dinheiro, eu vou validar a conta. Sempre que eu liberar o talão de cheque, eu vou validar a conta. Esse é o de inclusão. Mais um exemplo aqui, ó. O meu funcionário, o meu ator, eu como funcionário vou solicitar o carimbo, eu como funcionário vou reservar o auditório, eu como funcionário vou agendar o coffee, eu como funcionário vou agendar o evento. Então, sempre que eu solicitar o carimbo, eu vou registrar a solicitação. Sempre que eu reservar o auditório, eu vou verificar a disponibilidade. Sempre que eu agendar o coffee, eu vou verificar a disponibilidade. Sempre que eu agendar um evento, eu vou verificar disponibilidade. Sempre que eu vou verificar disponibilidade, eu vou registrar a solicitação. E sempre que eu registrar a solicitação, eu vou emitir um e-mail. Ficou claro, pessoal? Isso aqui é um exemplo de include. Sempre que, sempre que. Essa regrinha tem que ficar guardada aí para você, essas duas palavrinhas. Sempre que, sempre que, sempre que. Isso é um include. Tá? Agora vamos estudar o de extensão. O relacionamento de extensão significa que o caso de uso incorpora implicitamente o comportamento de outro caso de uso em um local específico indiretamente pelo caso de uso estendido. O caso de uso poderá permanecer isolado, mas sob certas condições. Opa, não é sempre que, né? É quando eu responder a alguma determinada pergunta. Nesta condição, eu acesso outro caso de uso. Um relacionamento estendido poderá ser considerado para o usuário um comportamento opcional do sistema. Então, vamos lá. O relacionamento estendido é representado como a dependência estereotipada como extend, tá? Então, é extend, ó. Olha o que acontece aqui, tá? A seta, a linha tracejada e a seta é ao contrário, porque não é mais sempre que, é numa determinada condição. Eu, como usuário, vou sacar o dinheiro. Se a quantia for elevada, o gerente tem que autorizar o saque. Ou seja, sempre que eu usar o extend, eu tenho que ter a condição da extensão. Não é mais um include, né? O include eu realizo. Se fosse aqui o include, a seta estaria virada para o outro lado e sempre que eu sacasse o dinheiro, eu ia autorizar o saque. Só que eu não preciso sempre autorizar o saque quando eu vou sacar dinheiro. Eu só vou autorizar se a quantia for elevada. Então, eu tenho perguntas, né? Se a quantia for elevada. Então, aqui neste caso, é uma extensão, né? A linha tracejada e a seta é virada ao contrário, tá? Então, um caso de uso A com caso de uso B indica que uma instância do caso de uso B poderá incluir, sujeito à satisfação de condições especificadas, o comportamento especificado. Eu posso sempre sacar dinheiro e minha quantia nunca for elevada e eu nunca usar o autorizar saque pelo gerente, certo? Então, assim que funciona. Então, inclusão e extensão. Muito bem. Agora aqui a gente tem a documentação dos meus casos de uso, que é o meu detalhamento, tá? Todo caso de uso deve ser documentado. Todo, sem exceção. Se eu tenho 30 casos de uso, eu tenho que documentar os 30 casos de uso. O que vai nessa documentação? Nome, os atores que usam esse caso de uso, se tem alguma pré-condição, se tem alguma pós-condição. Um fluxo de eventos, um fluxo básico, se tiver um fluxo alternativo. Tá? Aqui é a documentação do caso de uso, é o detalhamento do caso de uso. A gente pode fazer uma ligação no sentido dos critérios de aceite da User Stories, fazendo um paralelo aqui, tá? É mais ou menos isso, certo? Só que aqui a gente tem mais documentação. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho o meu caso de uso efetuar saque, então eu tenho o meu ator, que é o meu cliente, certo? Eu tenho o meu caso de uso lá,
o meu atorzinho, né? O usuário, com uma setinha de associação para o meu caso efetuar saque. Bem fácil. Então, aqui eu tenho Use Case 1, caso de uso 1, efetuar saque, ator cliente. Qual é a pré-condição? Para o meu ator poder efetuar saque, ele tem que possuir o cartão de crédito e a senha cadastrada. Qual é a pós-condição? Ele efetuou o saque, então eu vou registrar a transação, o valor debitado na conta do cliente e vou atualizar o saldo e liberar o dinheiro. Qual é esse fluxo básico? Este caso de uso começa quando o cliente realiza a leitura do cartão do banco no caixa eletrônico. O cliente informa sua senha, o sistema valida a conta corrente e a senha do cliente, autorizando a operação. O cliente informa o valor do saque, o sistema autoriza o saque e lança o débito e o sistema libera o dinheiro. Qual é o meu fluxo alternativo? Né? Se o cliente for inválido, ou seja, o sistema não reconhece a conta corrente e a senha do cliente e a operação é cancelada. O sistema não autoriza o valor solicitado para saque e a operação é cancelada. Tá? Então, todo caso de uso tem que ter um detalhamento. Exemplos de fluxos básicos, né? O cliente informa que deseja fazer o cadastro, o sistema solicita o CPF, cliente informa o CPF, sistema verifica que não existe cliente associado, cliente informa seu nome, endereço, telefone, sistema cria uma instância do cliente. Exemplos de fluxos, tá? Sistema emite mensagem no cadastro informando que o cliente foi cadastrado e encerra o caso de uso. E aqui tem vários outros exemplos, assim, ó, de fluxos alternativos e fluxos básicos, tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Tá? Eu deixei para vocês 5 exercícios. Antes de vocês fazerem o trabalho, que a aula que vem está toda liberada para vocês fazerem o trabalho, era bom vocês exercitarem os exercícios e tirarem dúvidas comigo, tá? Porque a gente tem que botar a mão na massa para poder conseguir realmente trabalhar o diagrama. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Abrir no Moodle tá lá os exercícios que vocês vão fazer e tem um template. Deixa eu interromper aqui e deixa eu mostrar para vocês no Moodle aonde que tá isso aqui tudo direitinho, só um pouquinho. Eu vou compartilhar e vou apresentar para vocês. Então, estamos aqui no Moodle, tá? Aqui tem a aula que eu apresentei para vocês. Aonde que a gente desenvolve os diagramas de caso de uso? Usando a ferramenta Asta, tá? Vocês podem fazer o download. O download é gratuito para alunos, tá? Tem 30 dias aí para usar. Então, nosso trabalho é para a semana que vem, então tem tempo de sobra, tá? Então, tem que entrar no Asta Downloads e fazer o download da ferramenta. Quais são as dicas de utilização aqui do Asta, ó, tá? Aqui tem a tela, eu botei um passo a passo aqui para vocês. Então, a gente tem aqui a tela inicial do Asta. Aqui tem, não sei se eu consigo aumentar, mas tem aqui, ó, diagrama de caso de uso. Quando vocês abrem o Asta lá em cima, tem todos os diagramas OML. A maioria dos diagramas OML, o Asta faz o desenho. Até mapa mental tem diagrama ER e assim por diante. Então, o que acontece aqui? Ó, vocês vão escolher o diagrama de caso de uso e vai abrir essa tela inicial aqui para vocês. Depois, é muito fácil trabalhar com Asta, tá? Tem uma barrinha com vários tipos de elementos aqui que vocês podem selecionar. A gente vai trabalhar com os elementos básicos, que é o ator, o caso de uso, a associação, a inclusão, extensão e a generalização. Então, para mim poder fazer esse desenho, eu só vou precisar arrastar. Eu arrasto o ator para dentro do meu diagrama. Eu pego ele aqui, ó, e puxo, e ele já cria o ator. E ali eu coloco o meu cliente, tá? Então, eu posso puxar os meus atores e colocar os meus atores dentro do meu diagrama. Para mim fazer um caso de uso, é só usar o desenho que está do ladinho ali, ó. Se você colocar o cursor em cima, já vai aparecer o caso de uso. Então, é só pegar esse caso de uso e puxar para cá e ele já vai colocar dentro do diagrama, ó. Então, eu vou puxando todos os meus casos de uso. Sacar dinheiro, realizar transferência e assim por diante.
Como é que eu linko eles? Muito fácil, ó. Tem aqui na barrinha o relacionamento de associação. Então, eu só puxo, né, aqui, ó, o relacionamento e linko um com o outro. Muito fácil, tá, pessoal? Aqui eu tenho um passo a passo. Como que eu ponho um relacionamento de inclusão? Aqui, ó, no I. E o de exclusão no E. Então, é muito fácil, tá? Coloco aqui o verificar saldo e linko um com o outro. Coloco também a exclusão e linko um com o outro. Ó, então, aqui eu deixei um exemplo para vocês de inclusão e de exclusão, do extend. Ó. Então, por exemplo, o cliente vai sacar dinheiro, então, né? E aqui, se tiver saldo, libera o dinheiro. Ele vai realizar transferência também. Se tiver saldo, libera o dinheiro, tá? E aqui onde include, né? Sempre que sacar saldo, sempre que sacar o dinheiro, vai verificar o saldo, tá? Bom, e era isso. Então, aqui tem um passo a passo para vocês. O que eu gostaria muito que vocês fizessem até o final da aula? Baixem o Asta, instalem o Asta. O Asta funciona para Windows, funciona para Mac, qualquer computador. E criem um diagrama de caso de uso. Para o trabalho, não precisa cuidado assim para não complicar, tá? O trabalho é muito simples. É o ator e os seus casos de uso linkados por associação, eventualmente uma inclusão e uma generalização, certo? Então, deixa eu finalizar aqui. Tá? Então, aqui então, ó, a aula de caso de uso, o Asta, aqui eu tenho um template para vocês, com ponto doc, tá? Os exercícios, eu tenho 5 exercícios, 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou colocar para vocês aqui, vou esperar mais um pouco, os gabaritos para que vocês possam conferir se vocês fizeram certos. Mas é muito importante vocês realizar os casos de uso, tá? Eu tenho aqui 5 exercícios. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês então, ó. Exercício 1 é um sistema de controle de ponto. Ele vai armazenar o horário de entrada e saída de um trabalhador no ambiente de trabalho. Se, olha o C, né? C, extensão. Se, por qualquer motivo, o horário não for registrado, ele pode justificar o ocorrido. Cada trabalhador pode consultar o total de horas trabalhadas em um período. O gerente pode gerar um relatório de sistema para qualquer funcionário. Todos os usuários devem possuir acesso ao sistema. Então, aqui está muito claro, já vou dando as dicas, né? Que eu tenho 2 atores. Eu tenho o trabalhador e tenho o gerente, certo? 2 atores. Exemplos de casos de uso. Consultar, ó, o meu trabalhador pode consultar o total de horas trabalhadas. O meu trabalhador pode registrar o horário de entrada e saída, certo? E o meu gerente pode gerar um relatório de presença, entendeu? E aqui eu tenho um extend, né? Se por algum motivo ele pode justificar o ocorrido. Simples assim, tá, pessoal? Não precisa complicar. E depois a gente tem outros exercícios, que é um controle remoto com as suas funções, né? Aqui eu tenho um exercício de um time de futebol e eu tenho um sistema de contas a pagar. E por último, um pouquinho mais complicado, um sistema de gestão de pizza, Fone Pizza. Também não é complicado não, é simples, tá? Então, vamos trabalhar um pouco nesses exercícios hoje para a gente tirar as dúvidas até o final da aula. E, claro, se vocês quiserem tirar dúvida depois, é só me mandar um e-mail que eu estou à disposição de vocês. Aqui são as salas de entrega, tá? E a aula que vem, no dia 16, é para que vocês transformem as user stories de vocês nos casos de uso. Transformem os requisitos funcionais, todos os 30 que vocês colocaram lá, né? Aquela lista dos 30 casos, dos 30 funcionalidades, né? Os 30 requisitos funcionais os transformem em casos de uso. Tá? Então, não é difícil, é fácil, só tem que cuidar para seguir bem as regras, ok? Então, eu vou finalizar a gravação aqui da aula de hoje e a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Só um pouquinho.